também entende que dirigir bêbado é pior do que beber. Sim ou não? Beber é um problema sério, mas dirigir bêbado é pior ainda, sim? Então, uma monarquia já é uma instituição do mal. Sabia? Deus, ele não, no contexto da raça humana, não existiria monarquia. Adão, ele não ia ser o rei da raça humana. Israel não era para ter rei. E nós vemos no exemplo de tantas nações que surgiram e caíram, que um poder e uma autoridade centralizada em uma pessoa não é o plano de Deus. Mas Deus falar dentro de um contexto do pecado, dentro de um contexto de uma nação já propensa a se desviar do caminho dele, que o rei precisa ser um homem íntegro, não deve acumular muitas mulheres, não deve explorar o povo. Isso não quer dizer que Deus endossa a ideia de um rei. Então, quando um pai fala para o filho: filho, você não pode dirigir bêbado, depende muito do contexto, se aquele pai está endossando álcool ou não. Porque tem pai e mãe que endossa o álcool, mas fala para o filho: filho, você não pode dirigir bêbado, mas endossa o álcool, permite o álcool, até bebe junto com o filho, certo? Mas existe aquele pai sábio, conhecendo, e eu estou falando de um filho que já é adulto e que não tem mais, não tem mais controle, né? Você não tem mais controle sobre ele como pai. E você sabe que ele bebe. E você fala: filho, não dirija quando você está bebendo. Esse pai não está necessariamente endossando álcool. Ele está adotando a estratégia da redução de danos. Ele compreende que o álcool é mau, mas dirigir bêbado é pior do que o álcool, porque aí você está já aumentando a probabilidade de terminar a sua vida antes do tempo, entendeu? Então Deus, no contexto do casamento, no contexto do Pentateuco, Ele está trabalhando dentro da estratégia de reduzir os danos. Então vamos outro exemplo, ok? A poligamia, ok? A poligamia. Se você ler Gênesis 1 e 2, a poligamia está dentro do plano de Deus, sim ou não? Baseado em Gênesis 1 e 2, está ou não está? Não está. Dentro do contexto de Gênesis 1 e 2, é um relacionamento monógamo, sim? Somente uma esposa. Mas se você for lá para Deuteronômio, existe uma lei que diz assim: o homem que tem 2 esposas, e ambas as esposas têm filhos, deve tratar com justiça os filhos das 2 esposas. E você olha para aquela lei e você fala assim: será que Deus endossa a poligamia? Vocês sabem que existem movimentos religiosos que endossam a poligamia baseado nas escrituras, certo? Os mormons, por exemplo, estão lendo o Pentateuco com essas óticas, porque eles estão tendo dificuldade de diferenciar entre o que Deus ordenou e o que Deus permitiu, certo? Outro exemplo, a escravatura. Dentro do contexto de Gênesis 1 e 2, a escravatura estava dentro do plano original de Deus, sim ou não? A escravatura é um sistema humano diabólico. Só que se você for lá para as leis de Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, o que Deus fala sobre a escravatura?
Existe abolição? Existem várias leis para regular e minimizar o prejuízo. Vocês entendem? Então, nós estamos falando de uma estratégia de redução de danos. Sim? Então, para o casamento, irmãos, se nós queremos conhecer o ideal de Deus, nós temos que ir para onde? Gênesis 1 e 2. Vou dar mais um exemplo para o negócio ficar bem claro. Alimentação. Se você quer conhecer o plano de Deus para uma alimentação saudável, você vai para Gênesis 8 e 9 ou Gênesis 1 e 2? O que então é Gênesis 8 e 9? É inspirado ou não é? É inspirado ou não é? Se Gênesis 8 e 9 é inspirado, por que nós não adotamos a dieta de Gênesis 8 e 9? Por quê? Porque existe uma diferença entre o que Deus permite e Deus ordena. Gênesis 8 e 9 está dentro de um contexto de permissão. É a estratégia de Deus para reduzir o prejuízo. Por quê? Depois do dilúvio, era necessário uma adaptação do regime alimentar da raça humana. Vocês entendem? Mas se eu quero conhecer o plano de Deus para um regime alimentar, ou até mesmo para eu ter um vislumbre de como vai ser na criação nova, na nova terra, eu vou para onde? Para conhecer o plano de Deus. Gênesis 1 e 2. Então, como adventistas do sétimo dia, nós somos um povo da reforma, nós somos um povo da restauração. Na verdade, nós somos restauracionistas. Nós compreendemos que o plano de Deus na história da redenção é reproduzir a imagem de Deus no homem. É de levar o homem de volta à perfeição original da criação, sim? Então, em tudo, nós queremos voltar ao Éden. Então, se você quer compreender o ideal de Deus para o relacionamento no casamento, tenha como manual Gênesis 1 e 2. Porque esse é o mesmo princípio que nós adotamos em relação à busca da melhor dieta, sim ou não? A melhor dieta é a dieta original. O melhor plano é o plano original. No Éden não existia escravatura, não existia divórcio, não existia monarquia, não existia a matança de animais para alimento. No Éden não existia pecado. Então, se nós queremos compreender a vontade de Deus para o casamento, se nós queremos ter um casamento mais próximo do ideal de Deus, Gênesis 1 e 2, certo? Então, nós vamos fazer isso agora. Em outra palestra, lá na frente, nós vamos voltar para Mateus 19 para tratar do tema do divórcio, que é um tema à parte. Mas hoje, nós queremos voltar para Gênesis 1 e 2. E nós vamos apresentar para vocês, eu e a Melissa, vamos compartilhar com vocês o que nós compreendemos como plano original de Deus para o casamento. Então, eu e a Melissa, nós não adotamos, por exemplo, Deuteronômio 24 como um manual para o nosso casamento. Sabe por quê? Porque Deuteronômio 24 é uma regra para alguém que já está prestes a dissolver o casamento. Então, a gente não quer viver
uma vida regida por Deuteronômio 24, certo? Assim como o povo de Israel não era para ser regido por Deuteronômio 17:15, que falava sobre a monarquia, porque para Deus não era para ter monarquia, mas caso venha a existir, então que o rei seja assim, assim, assado, certo? Então, Gênesis 1 e 2, vamos lá. E o primeiro tópico que nós vamos abordar aqui hoje é a questão da hierarquia no casamento. O que nós vamos tratar? A hierarquia no casamento. Então, se você quer conhecer o plano de Deus dentro do contexto do pecado, em relação à hierarquia, você vai para Gênesis 3. Porque antes de Gênesis 3 não tem pecado. E dentro do contexto do pecado, nós já vemos logo em Gênesis 3, versículo 16, diz assim. Gênesis 3, 16. E, gente, nós vamos desdobrar, nós vamos trabalhar esse tópico muito esse final de semana, tá? Então, hoje é só uma introdução, tá? Mas, com tudo que nós temos falado até agora, lembra que o plano original está em Gênesis 1 e 2. A partir de Gênesis 3, nós temos agora a estratégia de Deus para reduzir o quê? O prejuízo, certo? Então, se nosso foco é voltar para o ideal de Deus, nós não vamos citar, nós não vamos adotar, por exemplo, Gênesis 3,16 como o nosso alvo, porque faz parte da estratégia de Deus para reduzir o prejuízo. Gênesis 3,16 diz assim, isso Deus falando, tá? Isso é as palavras de Deus. Diz assim, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Aqui nós temos uma ordem de Deus. Irmãos, está muito clara a ordem de Deus. No casamento, dentro do contexto de pecado, existe uma hierarquia entre o casal, em que o homem é a cabeça e a mulher é subordinada. Dentro do contexto do pecado, dentro do contexto de Gênesis 3 para frente, nós temos as ordens claras de Deus. Ele te dominará, certo? Agora, eu e a minha família, assim como na alimentação e em todas as áreas de nossa vida, nós queremos voltar para o Éden, antes do pecado. Então, se o Espírito Santo está regendo o nosso lar, Gênesis 3,16 se torna obsoleto. Sim? Agora, dentro de um contexto em que o Espírito Santo não está presente, existe a necessidade de uma hierarquia, e o negócio, muitas vezes, não vai muito longe. O casamento não vai muito longe quando o Espírito Santo não está presente, sabe? Casamento é trabalhoso. Casamento é um desafio. Porque a metade dos casamentos, mesmo dentro do contexto cristão, adventista, termina em divórcio. Só que a maioria dos casamentos que não terminam em divórcio já são casamentos infelizes. Eu vou contar aqui uma história porque é de outro país, então eu não vou mencionar nomes, mas lá na minha igreja nós temos um casalzinho lindo de 80 e tantos anos, acho que quase 90 já. Casalzinho lindo. Chegam na igreja todo sábado juntos, sabe? Ele abre a porta para ela, eles sentam no mesmo banco. Estão casados há uns 60 e tantos anos, casaram jovens.
e eu estou na igreja há um ano e meio, aí eu vou fazer uma visita pastoral, ele pede que eu faça uma visita pastoral. E lá nos Estados Unidos, os americanos, eles demoram para se abrir, tá? Então, assim, você conquistar a confiança dos membros é outra coisa. Mas depois de um ano já pastoreando a igreja, o irmão, ele se sente mais à vontade para se abrir. Ele fala: pastor, eu e minha esposa, nós não estamos casados há muitos anos. Nós vivemos juntos por causa dos filhos, por causa dos netos, por causa da igreja, a gente não quer passar vergonha. Mas aí minha esposa já se separou de mim já faz tempo. Mas eu cuido dela e ela cuida de mim, né? Na questão prática, mas a gente não dorme no mesmo quarto, a gente nem se fala um com o outro. A gente nem se fala. Isso já faz anos. Então, assim, a gente olha para as estatísticas, né? Mais de 50% dos casamentos terminam em divórcio, certo? Então, a metade não termina em divórcio. Só que esses que não terminam em divórcio, muitos, eu vou dizer a maioria, tá? Baseado na minha experiência. A maioria não são casamentos saudáveis. Um casamento saudável é trabalhoso, requer recurso, ferramenta. Na verdade, eu acredito que é necessário um curso. E mesmo o curso não é o suficiente, porque, diferente de ser um piloto, para ser piloto você tem que fazer curso, você tem que ter treinamento, tem que ter ferramenta, tem que ter educação, mas sem o Espírito Santo você consegue. Mas o casamento, além de precisar de todas as ferramentas, todos os recursos, você ainda precisa do Espírito Santo para ter um casamento saudável. É trabalhoso, mas o trabalho não é o suficiente, o esforço humano não é o suficiente, é necessário o Espírito Santo. Mas sabe de uma coisa? O Espírito Santo ele só consegue trabalhar com ferramentas e recursos. Por isso que, para mim, eu digo para os jovens que estão aqui que não casaram ainda, tem que fazer faculdade de casamento. Assim, você tem que ter pelo menos uns 2 anos de treinamento. Talvez não numa escola, mas ler, estuda a mente humana, compreende a diferença entre os gêneros. E um casamento multicultural, mais complicado ainda. Eu sou brasileiro, casado com franco-canadense, 2 mundos diferentes. Mas, na verdade, eu nem sou brasileiro, eu não sou americano, eu não sou nada. Porque, na verdade, eu não tenho identidade cultural, porque tinha 6 anos quando eu saí do Brasil. Eu sou aquela pessoa que nem cá, nem lá. E isso, a Melissa é bem franco-canadense. Agora, Deus, ele consegue superar todos esses desafios. A diferença dos gêneros, as diferenças culturais. Nordestino casando com alguém do sul, 2 mundos diferentes. É possível? É possível. Paulista casando com carioca. É possível? É possível. Mas é muito mais difícil. O Espírito Santo consegue superar. Mas é necessário treinamento. Quando você vai ser missionário para outro país, você recebe treinamento cultural para conhecer aquela cultura, para que você não venha ferir desnecessariamente. Mas para o casamento a gente entra de qualquer jeito, sem curso, sem ferramenta, sem recurso. E o Espírito Santo ele não trabalha sozinho, não, ele trabalha com ferramentas. Ferramentas, certo? Então, o casamento saudável, ele requer esforço e ele requer o Espírito Santo. E nós temos um compromisso nosso lá, eu e a Melissa, nós queremos um casamento saudável. E o casamento saudável é baseado no plano original de Deus. A partir de Gênesis 3, nós temos a estratégia de Deus para reduzir o dano. É necessário? É necessário. Mas essa necessidade já é o sinal que o Espírito Santo não está dirigindo. Porque quando o Espírito Santo dirige ele,
e o Espírito Santo dirige ela, aí nós temos o ideal encontrado em Gênesis 1 e 2, que é a mutualidade. O casamento como uma parceria e não uma hierarquia. Eu sei que Paulo fala da submissão, mas Paulo está falando dentro da estratégia de reduzir os danos. Mas o mesmo Paulo fala no verso 21 de Efésios 5, da submissão mútua. E dentro de Gênesis 1 e 2, nós não encontramos hierarquia, nós não encontramos domínio, a não ser Adão e Eva juntos dominando os animais. Mas alguém vai dizer, não, mas pastor, em Gênesis 1 e 2, Deus criou Adão primeiro e depois criou Eva. Então a ordem da criação mostra hierarquia. Essa lógica, então, me leva a crer que os animais deveriam ter autoridade sobre Adão. Sim? Não, mas espera aí. Pastor, Deus criou Eva tirando da costela de Adão. Criou Eva. Então, Eva veio do homem, a mulher veio do homem. O próprio Paulo fala isso, é verdade. Só que o mesmo Paulo fala que o homem também sai da mulher. Sim? Lê lá em 1 Coríntios capítulo 11, o mesmo Paulo que fala que a mulher saiu do homem, só que você tem que continuar lendo o contexto. Ele fala, o homem também sai da mulher. O próprio Paulo está contemplando um retorno ao plano original. E o plano original, se nós formos para Gênesis 1 e 2, nós encontramos aqui, e eu vou terminar com uma citação de Ellen White, de Patriarcas e Profetas, que na minha interpretação resume tudo isso. Aqui em Gênesis 1, a partir do verso 26, a Bíblia diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. E superficialmente nós lemos a palavra homem aqui como um termo masculino. Mas a palavra hebraica para homem, Adão, na verdade abrange humanidade. Tanto que, se você continua lendo, façamos o homem à nossa imagem, ele não está se referindo apenas a Adão. O homem aqui se refere à humanidade, se refere a homem e mulher. Façamos o ser humano, seria uma tradução até melhor, façamos o ser humano, que inclui gênero masculino e feminino. E veja o que diz aqui, façamos o homem à nossa semelhança, à nossa imagem, domine. Olha só, a primeira vez que nós encontramos a menção de domínio, hierarquia. Quem vai dominar? É o homem ou é a raça humana? É o casal, diga. Eles tenham. Eles, homem e mulher. Então a primeira menção de domínio antes do pecado, eu conheço Gênesis 3,16. Eu sei que alguns já estão desconfortáveis querendo citar Efésios 5, Gênesis 3,16. Eu conheço os textos, mas nós temos o plano de Deus pré-pecado e o plano de Deus pós-pecado, tá? E dentro do plano de Deus pré-pecado, a única hierarquia que existe é de um casal parceiro dominando o belo mundo que Deus criou. Sim? Eles vão dominar. Eles dominem. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem. Melhor tradução. Criou Deus a raça humana à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Aqui está a interpretação. Homem e mulher os criou. Então, quem vai ter domínio antes do pecado? A raça humana, o casal.
Então, dentro de um contexto do plano original, nós temos uma visão do casamento como uma parceria. Parceria. Mas então, como é que isso funciona na prática, né? Porque, com certeza, um vai querer esse piso e o outro vai querer aquele outro piso, né? E um quer disciplinar o filho desse jeito e o outro quer disciplinar aquele. Então, como é que funciona isso? Nós vamos, não sei se essa é a palavra certa, nós vamos desdobrar todos esses pormenores durante os próximos dias, tá? Eu e a Melissa, a gente não vai apresentar para vocês um casamento perfeito. Na verdade, nós temos um casamento que é trabalhoso, é um casamento multicultural. Mas nós dois vamos dizer para vocês com toda sinceridade que nós temos um casamento feliz e o nosso alvo é a parceria. A parceria é a submissão mútua, em que às vezes ela vai se submeter a mim e às vezes eu vou me submeter a ela. Graças a Deus que em muitas ocasiões eu me submeti. Grandes decisões financeiras, compra de uma casa, decisão sobre a escola dos filhos, em uma porção de exemplos que eu poderia dar para vocês, em que o resultado foi muito melhor, porque eu, como esposo, me submeti à minha esposa. E para alguns isso aí é heresia, eu sei disso. Mas antes de você chegar a essa conclusão, escutem o que Ellen White fala sobre o casamento antes do pecado. Tá? Estamos aqui em Patriarcas e Profetas, na versão em inglês, página 58, na versão português, página 29, terceiro capítulo de Patriarcas e Profetas. E aqui nós temos um comentário sobre Gênesis 3:16. Gênesis 3:16. Escutem bem. Na criação, Deus a fizera igual a Adão. Igual. Na o quê? Criação. Na criação. Então, Ellen White aqui, ela vai fazer uma diferença entre o plano de Deus em Gênesis 1 e 2 e o plano de Deus a partir de Gênesis 3. A diferença é clara. Na criação, Deus a fizera igual a Adão. Olha o que ela vai dizer. Se houvessem eles permanecido obedientes a Deus, ou seja, se o pecado não tivesse contaminado a raça humana, em harmonia com sua grande lei de amor, sempre estariam em harmonia um com o outro. Irmãos, quando existe harmonia, não há necessidade de um dominar o outro. Vocês entendem? A hierarquia se torna necessária porque existe discordância, existe problema, certo? Deus entende que dentro do contexto do pecado isso é uma necessidade, mas o ideal, o plano dele é sempre nos trazer de volta ao original. Se você quer comer peixe, pode comer. Deus permitiu. Só que Deus tem um plano melhor. Entendeu? E o plano melhor é voltar a Gênesis 1 e 2. Então, se você quer ficar em Gênesis 8 e 9, para a sua alimentação, tudo bem. Só que o plano melhor para a sua alimentação está em Gênesis 1 e 2. Vocês compreenderam? Então, para o seu casamento, se você quer ter um casamento fundamentado em Gênesis 3:16, tudo bem. Só que eu e a Melissa, nós queremos fundamentar o nosso casamento em Gênesis 1 e 2, certo? O mesmo com a nossa alimentação, certo? Porque o alvo é esse, irmãos, a restauração do plano original. A restauração da imagem de Deus na raça humana. Ellen White continua dizendo aqui. A harmonia teria existido, né? Se eles houvessem permanecido obedientes a Deus. Mas o pecado trouxera discórdia. O pecado trouxe o quê? Discórdia.
E agora poderia manter-se a união e conservar-se a harmonia unicamente pela submissão por parte de um ou de outro. Então Ellen White explica o porquê do Gênesis 3,16. Dentro de um contexto de pecado, nós estaremos sempre em conflito, né? Só que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo sempre para chegar mais e mais perto do Éden. Entendeu? Irmãos, vamos fazer uma oração para concluir essa primeira parte. Aí nós vamos ter um período fora do ar para perguntas e respostas. Quero agradecer o público que está nos assistindo pela internet. Neste momento nós vamos orar. E hoje à tarde nós teremos nossa segunda palestra dentro do tema do casamento. Princípios de relacionamento e lar cristão. Vamos nos colocar de joelhos, vamos orar e pedir a Deus sua bênção sobre os nossos relacionamentos. Nosso querido e bondoso Pai que estás nos céus, estamos aqui, Senhor, gratos a Ti, por mais um dia de vida, pelo sol, por este ambiente tão agradável, tão bonito, tão maravilhoso, e condições tão favoráveis para estudar, para aprender, para adquirir ferramentas, recursos para relacionamentos saudáveis. Senhor, obrigado por este grupo que está aqui agora. Pedimos Tua bênção sobre cada família representada aqui. E ao passarmos agora assim, um tempinho juntos, com perguntas e respostas, que o Senhor possa dirigir a nossa conversa, que o Teu Espírito Santo possa trazer harmonia, esclarecimento, que possamos aprender uns com os outros. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, nós temos um pequeno tempo após a palestra